Bora falar de Dom Ramon? Gostei do apelido, né? O Ramon Dias é um cara com muito currículo, né? Muita história, e a gente vê isso nas palavras, na postura, na conduta. E o Emiliano trabalha com ele há 14 anos, né? E não é novidade, né? O treinador trazer o filho para trabalhar como auxiliar. A gente vê isso no Tite, a gente vê isso no Dorival Júnior, curiosamente dois técnicos de seleção brasileira, né? E os dois trabalham há muito tempo, e o Ramon até questionou não, né? Provocou falando sobre isso na entrevista coletiva, dizendo assim, olha, eu sugiro alguém pesquisar algum auxiliar técnico que tenha mais títulos do que o Emiliano. Porque o Ramon, né, nessa trajetória dele, na parceria com o Emiliano, eles têm realmente grandes conquistas, entre elas Libertadores, Supercopa, vários campeonatos argentinos, e boa parte de toda a carreira construída pelo Ramon na parceria do seu filho e fiel escudeiro. Pois agora eles têm essa missão, e foi curioso, foi interessante, porque foi mais de uma hora, cerca de uma hora, na verdade, essa entrevista coletiva de apresentação, em que todos os repórteres questionavam em português e algumas perguntas que o Ramon não entendia, o Emiliano traduzia. Ele fazia questão de estar ali ao lado. Foi uma apresentação, e eles fazem questão, né, de fazer uma apresentação em dupla. Então, tem uma comissão técnica com um outro auxiliar, com mais preparador físico, mas mesmo assim eles né, se colocam ali como uma dupla realmente, né? Tanto que a gente já viu isso nos últimos trabalhos, especialmente no Vasco, né? O Emiliano tomando a frente no banco de reservas, né? na área técnica, ali muitas vezes orientando os jogadores. Ele é muito ativo. E aí, obviamente, né, o Ramon tem toda a sua experiência de um grande jogador que foi e também da experiência adquirida como treinador. Já falei aqui em outros vídeos, né? O Ramon, ele, por mais que ele tivesse tido problemas no Vasco, e ele teve, ele acabou não barrando o Vasco, né, impedindo o rebaixamento do Vasco na última rodada, mas por conta de um contexto extremamente complicado. Mas eu já falei para vocês aqui que, poxa, há não muito tempo, ele estando no Al Hilal, acabou dando um calor no Flamengo de Vitor Pereira no Mundial de Clubes, não só um calor, vencendo o jogo por 3-2, chegou a estar 3-1, chocolate aí no finalzinho, o Flamengo descontou para não ficar tão chato, e o Al Hilal acabou chegando na final do Mundial por conta do trabalho do Ramon, que tem trabalhos na Arábia Saudita, que tem trabalhos na Argentina, que tem trabalhos aqui no futebol brasileiro, que tem trabalhos assim espalhados aí pelo mundo com muita competência. E aí é natural a comparação quando a gente coloca o Vasco, né? Poxa, mas o Vasco, né, você conseguiu e tal. E os dois fizeram questão de diferenciar um pouco. Eles enxergam o Corinthians com mais material humano, com mais estrutura de clube e com mais material humano para poder trabalhar. Isso me pareceu claro. E aí a gente, obviamente, né, os repórteres tentaram pescar alguma mudança já, e é claro que ele não iria falar especificamente sobre mudanças no time e individualizando, né, vou mexer aqui e ali, vou trazer reforços aqui e ali. A gente sabe como essas coisas funcionam, até para você não passar recados dissonantes para o elenco que você está chegando agora. Mas ele usou em linhas gerais um discurso que pode parecer clichê, pode parecer que qualquer treinador usasse, mas eu achei importante. Ele fala que a primeira mudança é no jeito de jogar. O jeito de jogar vai ter que ser diferente. O Corinthians vai ter que ser muito intenso. É de um time aguerrido, intenso, competitivo, brigador, do primeiro ao último minuto. Claro que o corintiano, quando ouve isso, pensa assim, pô, mas esse é o Corinthians que eu sonho, né? Ganhando ou perdendo, a gente quer assim. Mas ele identificou que não apenas por isso, e não estou nem falando que ele vai exigir isso pela característica do torcedor, característica do Corinthians e tal. Não, ele está falando pela situação. Pela situação, a primeira resposta tem que ser anímica, tem que ser nesse sentido, de revolta, de indignação, de intransigência, de você buscar o resultado a todo instante. Claro que, obviamente, vai ter a filosofia de jogo que ele diz que tem a dele, ele tem a filosofia de jogo dele, mas que também ele vai tentar moldar o jogo para a característica dos atletas que ele tem. Quando ele foi questionado ali na frente sobre Yuri Alberto ou Pedro Raul, ele disse que no Vasco eles jogaram para o Verratti. E o Verratti se tornou, na opinião dele, até o melhor, ou um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Porque o Vasco entendeu que precisava jogar para o Verratti. Então, que eles vão tentar priorizar ou favorecer o jogo do Yuri ou do Pedro Raul, independentemente de quem estiver em campo. Lhe preocupa a falta de gols.
Ele falou, me preocupa muito pouco os gols que esse time faz, então nós vamos tentar encontrar mecanismos para chegar mais próximo do gol, porque eles sabem, eles têm consciência de que o resultado é o que baliza os trabalhos. O Emiliano chegou a dizer que pretende ficar anos no Corinthians, porque era um sonho. Cada vez que ele entrava na Neoquímica Arena, ele tinha o sonho de viver essa experiência. Quando eles receberam o convite, segundo o Ramon, eles tiveram outras propostas, mas que o Corinthians mexeu com eles. Que se trata de um dos maiores clubes do mundo, que tem uma estrutura conhecida mundialmente e que tirar o time dessa situação é um objetivo que vai dar muita satisfação para eles dentro do trabalho, dentro do papel que eles vão realizar. E que eles estão muito ansiosos por essa atmosfera na Neoquímica Arena na terça-feira. Que não existe torcida no mundo, que eles nunca viram nada igual, uma torcida que apoia o tempo inteiro, que não há vaia, que não há falta de apoio, que durante o jogo é um apoio mesmo se o cara erra um passe, que é inacreditável, que o que eles viram aqui como rivais, que o que eles sabem do Corinthians é esse apoio da torcida e que isso não existe em nenhum lugar do mundo e que eles queriam viver essa experiência, que eles estão muito ansiosos, né, por conta desse jogo contra o Criciúma nessa terça-feira. Então, assim, me parecem muito conscientes do desafio, me parecem muito conscientes do que precisam fazer. Como todo... Isso é meio praxe, assim, né? Quando eu avalio entrevistas coletivas de treinadores que estão chegando, né? O Antônio foi um caso, né? Até pela bem diferente do Ramon, né? O Antônio começando a carreira e o Ramon já tendo uma história, mas quem senta ali entende onde está, e isso me chama a atenção. E o Ramon, apesar da história vivida, apesar de ser um ídolo, dá para dizer assim, do River Plate, ele senta ali e fala assim, caramba, aqui é o Corinthians. Mas ele não quer ficar ou determinar que o Corinthians não vai barrar tão somente, porque ele entende que o Corinthians pode brigar por coisas maiores. E é claro que ele não vai falar, né, que o Corinthians vai brigar por títulos, porque nesse momento é meio utópico, né? A gente está falando de uma outra ponta da tabela, e ele sabe que o primeiro objetivo é tirar o time dali, mas ele não quis, digamos assim, classificar a campanha do Corinthians, o trabalho dele a partir de agora, simplesmente em evitar o rebaixamento. Me chamou a atenção isso. Ele acha que o Corinthians não é um time de dizer que não vai cair, simplesmente. É um time que, cara, é um time de brigar por coisas maiores. E nesse momento, ok, ele está vivendo essa situação, a gente vai tirar ele dali, logo, logo. Foi a sensação que me passou. E ali na frente a gente vai brigar por posições maiores, porque ele entende que dá para brigar.